Hoje nós não descansamos em um dia, e sim numa pessoa. Eu sou Eduardo de Aquino e este é o canal O Reino Vem. E nessa noite eu estou aqui mais uma vez para falar sobre os argumentos que são usados contra a guarda do sábado. E me veio à memória um debate que eu vi na Rádio Musical FM entre o pastor Ezequiel Gomes e o pastor César Cavalcante. E no meio daquele debate caloroso ali, o pastor César Cavalcante soltou uma pérola. Ele disse que hoje o cristão não descansa em um dia, e sim em uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Agora, imagine o seguinte: como é que nós conseguimos descansar numa pessoa? Que eu saiba, a pessoa para descansar precisa de tempo e não de uma pessoa. Como é que a pessoa descansa em Cristo de uma semana inteira de trabalho? Como é que a pessoa passa a semana toda quebrando pedra, carregando cascalho e em um dia, não sei como, sei lá como foi que ele falou, que essa pessoa descansa em Cristo? Ou ela passa a semana toda trabalhando 7 dias por semana sem parar e nunca se cansa, né? Nunca se cansa porque ela está em Cristo. Será que é isso que a palavra de Deus está dizendo? Quando o pastor César Cavalcante usa digamos assim, essa estratégia. E eu quero dizer aqui que ela não cola. Pode colar para pessoas que não têm assim um raciocínio lógico ou não sabe ler corretamente, interpretar o texto que está lendo. Por quê? Porque a gente viu lá no debate que ele usou como para justificar esse argumento Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, onde diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, ele, usando esse versículo, ele quer inferir, ele quer supor que a Bíblia está dizendo que nós, quando estamos com Cristo, nós descansamos nele, aí não precisamos de um dia da semana para descansar, um período de tempo para se distrair, um período de tempo para ter comunhão com Deus, um período de tempo para ir à igreja, para estudar a Bíblia, para visitar orfanatos, para visitar idosos, visitar enfermos e assim por diante. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui algo muito impressionante. Por quê? Porque ao invés da Bíblia estar dizendo aqui que Jesus é o descanso, a Bíblia está dizendo que Jesus é quem dá o descanso. Ele diz: eu vos aliviarei. Eu é quem dou descanso a vocês. E quem foi que deu o sábado ao ser humano? Quem foi? Não foi o próprio Deus? Que Cristo também é Deus? Ele disse: eu e o Pai somos um. Mas os argumentos do pastor César Cavalcante passam, às vezes, despercebidos até pelo debatedor que está debatendo com ele.
E seria algo destrutivo se os debatedores prestassem atenção no que ele está falando. Por quê? Porque a pessoa dizer que não precisa, que o cristão, o ser humano, não precisa de um dia, um período de tempo para descansar, porque já está com Cristo, ele está inferindo aí que o cristão, depois que se encontra com Cristo, não se cansa mais. Como assim? Eu não entendi muito essa frase que ele disse, que o cristão não precisa de um período de tempo para descansar. Na verdade, essa daí é uma das muitas cambalhotas que esse pessoal inventa para ir contra a palavra de Deus. Aí eles dizem, não, Hebreus 4 diz isso, que o sábado era sombra de Cristo. Por quê? Eu creio que eles veem aqui que Deus tirou o povo do Egito e deu o sábado, e enquanto Cristo não vinha, o povo tinha que continuar guardando o sábado. Depois que Cristo veio, aí a sombra se encontrou com a realidade. Mas será que isso acontece realmente? E a gente que conhece essa questão de sombras, a gente percebe que as sombras elas apontavam para a realidade da cruz. Tudo que era sombra lá na cruz do Calvário foi o quê? Cancelado, porque a sombra encontrou com a sua realidade. Então, se a sombra se encontrou com a realidade lá naquele momento da cruz, e o sábado era uma sombra de Cristo, desse descanso que ele fala, né, o descanso em Cristo, mas por que esse descanso, que ele disse que o sábado apontava, ele já está disponível desde quando o povo saiu do Egito? Porque aqui diz o seguinte, em Hebreus capítulo de número 3 e o versículo de número 16 diz assim, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram os que de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ou seja, esse descanso aqui de Hebreus 4, esse catapausis aqui no grego, ele já estava disponível para o povo de Israel desde a época da antiga aliança. E se o sábado apontava para ele, e quando ele surgiu, o sábado teria que ser cancelado, então o sábado já teria que ter sido cancelado desde quando o povo saiu do Egito. E não foi isso que aconteceu. Então os argumentos do pastor César Cavalcante servem mais para distrair o povo lá que acredita na pregação dele. Mas para quem estuda a Bíblia, só é ler a Bíblia, saber interpretar o texto, que vai perceber que os argumentos que eles usam para tentar ir contra uma doutrina que é óbvia nas Escrituras, eles pegam e incutem no texto algo que o texto não fala. Eles fazem com que a palavra de Deus diga o que ela não diz. Porque aqui a gente não vê esse nada que dê a entender que o sábado apontava para o descanso que eles dizem em Cristo. E, para terminar, a gente pode ver que os apóstolos eles continuaram guardando o sábado depois da crucificação. E isso é um indício de que os cristãos deveriam continuar guardando os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Isso não é muito difícil de entender, não é, queridos? Então,
eu vou ficando por aqui. Quero deixar um abraço para vocês que assistiram aquele primeiro vídeo. Eu vou lançar esse. Que Deus abençoe a todos.